boas-vindas à W Futurismo, a esse assunto que é um assunto importante, que é um assunto que parece que diz respeito só a governos, mas não. Cada vez mais a gente precisa ser antecipatório, não mais reativo. Então, são 17h01. Eu vou começar, então, oficialmente o nosso webinar, que depois vai ser enviado para vocês a gravação. Nosso webinar Governança e Liderança Antecipatória. Boas-vindas a todos. Vou lembrar que áudio e vídeo devem ficar fechados durante o webinar. Eu e o Vinícius estaremos com a tela aberta. E as perguntas podem ser escritas no chat. A Francine vai encaminhando para a gente. E depois a gente tenta responder ainda durante o nosso webinar, que está previsto até 17h45. Eu sou Jaqueline Weigel, eu sou uma futurista profissional. Eu sei que há muitos pensadores de futuros agora, ainda bem, no mundo. A gente está pensando muito mais no futuro do que antes. Vinícius é um Foresight Practitioner, formado pela W Futurismo, e ele também trabalha conosco nos projetos que nós temos em company, nos cursos. Janaína é a nossa RP, responsável por gestão de reputação, numa época onde, quando a gente olha para presente e para futuro, a gente precisa se preocupar com a reputação da marca, com a reputação do produto, com o que a gente comunica, como, e a reputação tem feito muita diferença no consumo também. O consumidor está elegendo o consumo muito por causa da reputação da marca, e eu tenho dito que 2022 é um ano onde nós precisamos reestabelecer a confiança. Entre os temas do ano, nós temos aqui fortemente dados que nos mostram que mudança climática será, sim, um dos grandes temas. Economia entre altos e baixos e política não tem boas previsões, política um pouco caótica, o cenário não é muito bom. A economia não vai crescer, ela pode decrescer, e agora a gente entra oficialmente, segundo Jorge Randers, da Finlândia, num slowed growth economy, ou seja, a economia vai crescer lentamente. Muita coisa vai acelerar, coisas que a gente viu que nos últimos anos foram feitas numa velocidade muito maior do que nos últimos 10, 20, 30 anos. Mas a economia não, até porque toda a configuração está mudando, todo investimento está mudando, toda a premissa está mudando. E eu acho que esse cenário econômico, ele não é só por causa da pandemia, assim como o desemprego não é só por causa da pandemia, mas o nosso papo hoje é governança e liderança antecipatória. Eu vou deixar o Vinícius dar um alô para vocês, e depois eu vou começar com o nosso webinar, dizendo por que a gente decidiu começar com esse assunto, por que a gente trouxe esse assunto, de onde ele veio, e aí a gente começa a discorrer sobre o conteúdo, e no final eu vou deixar um tempinho para perguntas que precisam ser postadas no chat. Por favor, vídeo e áudio off durante a gravação. Obrigada, Vini, boas-vindas. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado, Jaque, por esse espaço, por falar de temas tão relevantes, né, num ano que vai ser desafiador, mas também vai ser cheio de oportunidades. Acho que falar da mudança da liderança nunca foi algo que me agradou tanto. E liderar ou ser liderado, acho que sempre foi um grande dilema, mas eu acho que para o mundo que a gente está vivendo agora, né, e para essa nossa versão, refletir sobre isso e tomar ações no presente nunca foi tão importante. A gente tem uma capacidade de contribuição e uma responsabilidade que não são pequenos, e se a gente entender isso e resolver se posicionar, eu acho que a gente consegue colher frutos muito bons, tanto para a gente quanto para as organizações que a gente representa. Como a Jaque falou, eu sou um Foresight Practitioner, formado pela W Futurismo com muito orgulho. Tenho a felicidade, a honra de poder trabalhar com isso no meu dia a dia, de conseguir colocar perspectiva estratégica dentro daquilo que eu faço, e conversar com vocês sempre me enriquece, e ter esses espaços que a W sempre abre é um momento muito rico para todos nós, viu? Muito bem. Então, começando o nosso assunto, a gente está começando oficialmente a nossa agenda agora em fevereiro,
E no ano passado, lá por outubro, eu começo a minha pesquisa sobre novos assuntos, novos conteúdos. Tive a felicidade de, numa dessas lacunas, poder ir para a Alemanha, encontrar com futuristas do mundo todo, ver quais são os temas de maior preocupação, como a gente está olhando para o futuro, e isso independe de país, de desenvolvimento de país, de cenário local. Claro que as dificuldades aumentam quando o cenário é um pouco mais caótico, mas eu fui lá discutir com gente do mundo todo quais são as pautas, aonde a gente precisa colocar a luz e o que tem de novo. E a gente decidiu, como estrategistas de futuro, começar com o tema macro, que eu acho que permeia todo o nosso pensamento de negócios, de desenvolvimento de um país, de educação, de construção do futuro. A minha sensação, e essa é só uma sensação, é que sim, 2020 vai ficar marcado pela grande parada do mundo, o ano que o mundo parou, o ano da pandemia, o ano onde todos nós fomos colocados de molho para repensar o que a gente está fazendo com o planeta e para repensar o quão pouco a gente olha para sinais de futuros, porque a pandemia não foi um acidente, um acaso, uma coisa qualquer, assim como próximas pandemias também estão na rota, estão previstas na rota. Eu tenho dito que a pandemia não acaba, ela talvez vá ter altos e baixos, a gente vai ter que conviver com ela e seguir a vida. Outros desafios virão, mas eu acho que a humanidade está dando um passo muito importante. Um evento dessa magnitude não dura pouco tempo. É um evento de longo prazo, é um evento de efeitos colaterais. E uma das coisas que me impressiona um pouco é quando as pessoas usam os parâmetros de 2019 como fonte de comparação com o que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente fala de economia, a gente fala dos parâmetros de 2019 como se o mundo andasse para trás. 2019 passou, ficou para trás, a gente não vai voltar para aquele estado, o estado do mundo é outro. A gente está há alguns anos nessa onda de inovação muito positiva, mas agora é hora de olhar para a próxima milha. Então, a gente precisa parar de correr, precisa parar de falar de mais do mesmo, metas, produtividade, e precisa olhar para o que realmente está acontecendo. Eu acho que a pandemia trouxe uma grande sacudida. Penso que alguns profissionais entenderam muito bem, saíram na frente. Algumas empresas que usam o que a gente vai mostrar hoje aqui saem na frente, mas eu acho que é um convite coletivo de todos nós para que a gente mude o nosso jeito de pensar. Então, eu vou falar hoje sobre governança antecipatória, Vinícius vai falar um pouco sobre pensamento antecipatório, que é de fato o que a gente usa aqui, o que a gente ensina aqui, o que a gente desenvolve aqui, mas com metodologias. Então, o futuro sempre existiu, o futuro é sempre um tempo por vir, ele é sempre imprevisível, mas ele emite inúmeros sinais e a mudança, ela nos cerca muito antes de se manifestar. E da mesma forma que a gente toma alguns cuidados quando a gente sai de casa, do cuidado mais tolo, que é perceber que talvez vá chover e levar um guarda-chuva, saber que daqui a pouco vai ter trânsito em São Paulo ou que tem uma cratera que abriu no metrô e a gente precisa desviar, a gente pode usar esse pensamento antecipatório para tudo que a gente faz, principalmente para negócios. Eu vejo um cenário ainda com alguns países muito na frente. Por favor, fechem o vídeo e o microfone durante a gravação, tá bom? A gente está gravando o webinar para não ficar o rostinho de ninguém na gravação. Perguntas no final no chat. Então, tem algumas empresas muito na frente, tem alguns profissionais muito na frente, essa nova onda, essa nova realidade, ela já começou. Quem se antecipou está com muito mais demanda do que capacidade de atender. Eu acho que alguns desafios e alguns problemas dentro das empresas são mais do mesmo e um grande sinal de que a gente continua preso na gestão de crise. Alguns profissionais estão com muito medo de perder o seu mercado, de que as mudanças afetem muito e eles precisam se reciclar. Então, a gente também vai mostrar hoje que a gente pode lidar com o futuro de uma forma inteligente. Não precisa ser com medo, não precisa ser com ameaça, mas eu acho que 2022 é o ano onde, de fato, o mundo novo começou e as coisas que a gente duvidava, negava e arrastava vão, de fato, começar a ficar para trás muito rápido.
de grandes indústrias sujas até pequenos comércios que não se atualizaram e que talvez agora não tenham mais lugar no mercado. Então, eu vou começar a dividir a minha tela. Lembrando sempre que todo uso, a gente pede para não fotografar e para não compartilhar o conteúdo em rede social, em respeito a todo mundo que está aqui conosco, né? Hoje, esse uso de dados, ele é muito importante, a gente precisa usar muito o nosso quesito de ética. Vocês vão receber depois a gravação, então todos vocês vão receber a gravação depois, então se preocupe em entender o que a gente vai compartilhar, porque eu acho que isso pode ser muito útil para o seu presente, não só para o seu futuro. Então, eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai começar a falar do nosso tema do dia, que é liderança e governança antecipatória. A Francine está aqui, ela está no chat, se vocês precisarem de ajuda, Vinícius também. Eu vou começar a discorrer um pouco sobre o assunto e no final a gente vai abrir um tempinho para perguntas. Eu espero que o que a gente trouxe aqui para vocês hoje ajude a começar o ano com esperança e não com medo, com tempo livre para olhar para o futuro e não com refém do que está acontecendo no presente sem tempo de olhar para o futuro, que são as grandes barreiras, e que você consiga fazer o que é muito difícil, que mudar o seu mindset. Por favor, gente, eu preciso que fechem o vídeo, tá? Esse é um webinar, eu não posso ter vídeo aberto. Obrigada. Então, vamos lá. Governança e liderança antecipatória. Na W Futurismo, nós trabalhamos com metodologias globais de Foresight e Futures Studies. Eu sei que muitos ainda não sabem direito o que é, muita gente está falando de futuro, e falar de futuro agora não é suficiente. Então, nós precisamos, sim, de muita gente pensando no futuro, de muita gente olhando para o futuro, de muita gente entendendo o que o futuro está anunciando para que a gente possa construir o nosso futuro preferido no presente. Existe uma grande diferença entre profissionais que falam do futuro, profissionais que agem no presente pensando no futuro e futuristas profissionais. Assim como engenheiros, médicos, né, futuristas são formados em universidades com metodologias, com pragmatismo, é uma série de ferramentas e esse é o nosso exercício de todo dia aqui na W Futurismo. Foresight e Futures Studies são usados para que a gente possa se antecipar. É por isso que esse assunto é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na sala de aula e na aplicação das ferramentas dentro dos organismos governamentais, empresariais. Nós temos cases aqui no Brasil de pequenos, médios e grandes negócios, de empreendedores individuais, de projeto de vida pessoal. E o pensamento antecipatório é uma das competências mais importantes da próxima década. Então, a gente não pode mais gastar todo o nosso tempo com gestão de crise, respondendo às mudanças, correndo atrás do que o mercado já está fazendo, que a gente não se deu conta. A gente precisa ver a demanda antes que ela se manifeste. Isso parece um pouco complicado, mas existem formas pragmáticas de fazer. Eu vou começar contando um pouco da nossa história, com uma ilustração do nosso planeta, que é a evolução do planeta durante as diferentes eras, e nós viemos do Holoceno, que é a era geolítica, para o Antropoceno, que é agora esse mundo, esse planeta configurado pelo humano no centro, pelo humano predador, de certa forma, e chegamos onde estamos num completo caos, e o limite agora realmente a gente chegou no limite. E a gente está andando para o ecoceno, a gente fala agora de transição verde, trabalho verde, indústria verde, troca, os players do mercado vão trocar. Mas por que eu trouxe essa história? Porque vivemos o dia atual, a era atual do nosso planeta, mas somos nós que estamos moldando as eras do futuro. A mudança que nós implementarmos hoje vai fazer toda a diferença para as gerações de futuro. E quando a gente falava disso há um tempo atrás, a gente achava que eram 30 anos, 50 anos, 100 anos, e agora não. O que a gente faz hoje vai fazer diferença para os nossos próximos 10 anos. E se a gente não agir, talvez a gente não tenha mais muita condição de sobreviver ou de viver nesse planeta. Então, a gente vai mudando de ciclo.
O ciclo nunca é o mesmo. Falamos de magnésio, falamos de silício, falamos de calor, falamos de emissões de carbono, de net zero. Esses assuntos eles estão muito quentes, porque dos 9 limites que o planeta precisa respeitar para conseguir sobreviver, nós já ultrapassamos 4. Clima é um dos maiores problemas, fluxos bioquímicos é um dos maiores problemas e a emissão de carbono também. Então, esse é um assunto bastante quente, a gente precisa agora se apropriar e tomar parte disso. Eu fico olhando um pouco para trás e eu me lembro lá em 2017, quando começou a surgir o celular, ou quando a internet entrou no ar, depois em 2016, quando foi anunciada a 4ª Revolução Industrial, a gente vem numa correria, numa aceleração, numa convergência, de repente tudo tem que ser na hora, todo mundo está obsoleto, todo mundo precisa inovar e todo mundo precisa tudo. E a minha pergunta é, tá bom, a gente fez tudo isso, e agora? O que a gente precisa fazer agora? A gente inovou, a gente disruptou, a gente criou coisas novas, a gente criou ecossistemas de startups, a gente aprendeu o que é agile, a gente aprendeu um monte de coisas. A gente está revisitando o nosso jeito de viver e de trabalhar, e o que vem agora? Então, agora a gente precisa maturar um pouco o nosso discurso para entender para onde vai a inovação, para onde essas mudanças estão nos convidando a ir, para onde os temas que o planeta tem urgência total nos convidam a olhar. O futuro precisa conversar com o presente, o futuro nunca chega, mas nós podemos escolher o futuro. Existe mais do que um futuro. O futuro depende da lente de quem o projeta. O futuro depende do que o coletivo está criando e do que você pode criar dentro desse coletivo. Então, o diálogo do futuro está ficando cada vez mais quente. E o futuro não é o presente. A inovação é o que pavimenta o caminho para o futuro. Então, nós temos o futuro plausível, preferido, possível, provável, disruptivo, não desejado, usado. Temos vários futuros, mas a gente tem o potencial de olhar de uma forma preditiva, normativa e exploratória para projetar possibilidades de futuro e poder se antecipar antes que elas aconteçam, antes que elas nos tragam desafios, antes que elas nos imponham mudança. E quando eu faço uma análise dos nossos últimos 5 anos, especialmente aqui no Brasil, a sensação que me dá é essa: uma grande maratona, onde todo mundo precisa correr, não sei para onde, todo mundo precisa inovar, todo mundo precisa aprender a programar, todo mundo precisa mudar, todo mundo precisa criar uma coisa nova, todo mundo precisa digitalizar, e vamos rápido, e tem que acelerar. Então, eu acho que a gente viveu uma maratona incansável nos últimos tempos, quem corre mais parece que tem vantagem, e essa aceleração, talvez agora, comece a ser trocada por um pouquinho mais de ponderação. Essa aceleração deixou todo mundo exausto, trouxe novas patologias, o mundo digital trouxe novas patologias e levou os nossos picos de ansiedade para o máximo. E criou, sim, também muita desconexão, muita emoção negativa e muita desilusão com a vida real como ela é. A corrida digital, então, me dá essa sensação. Quem faz mais, quem corre mais, quem tem mais tecnologia, quem sai na frente, tudo que a gente não está fazendo, e eu acho que isso cria no ser humano uma angústia que é desnecessária na construção de um futuro sustentável e plausível. E eu acho que as pessoas estão muito cansadas dessa correria, e eu acho que ninguém mais vai se destacar apenas correndo maratona ou apenas entrando nessa corrida digital. Então, a ordem do dia em todas as empresas, em todos os países, em todas as carreiras é inovar. Temos que inovar, 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 sim, temos que inovar. Temos que ver o que pode continuar, precisamos incrementar todos os dias, precisamos inovar, mas ninguém aguenta disrupção o tempo todo. E eu acho que o assunto em torno da inovação, ele agora vai entrar numa milha um pouco mais madura. As startups continuam, sim,
Muita startup digital já está sendo questionada, porque depois que ela começou a escalar, ela entrou para baixo de grandes players do mercado, e a gente está vendo mais do mesmo. E o propósito se vai para então se entrar no jogo de novo, quanto mais dinheiro, melhor. Eu acho que a gente tem acidentes de percurso no meio do caminho, pessoas que eram estrelas ontem e hoje estão, por exemplo, sendo processadas ou sendo presas. Então, eu vejo que tudo que é muito efêmero, tudo que é muito raso, não dura muito tempo. E eu acho que essa correria atrás da inovação, ela também já cansou as pessoas, assim como os temas do dia a dia já se esgotaram e a gente precisa achar caminhos novos para falar de coisas novas. Ontem eu ouvi Gerd Leonhardt, que é um parceiro aqui meu, eu também sou convidada na agência de futuristas dele, e ele disse que para quem quer ganhar dinheiro, para as grandes indústrias, para o mundo digital e para capitalistas, essa correria foi muito boa, mas que para nós, seres humanos, isso virou um inferno. E eu decidi copiar, porque eu acho sim que isso virou um inferno. Tá chato, tá turvo, de novo a gente tem alguns gigantes digitais nos ditando o que vai ser o mundo do futuro. A gente tem um monte de discussão ética que não está sendo respondida, e a gente tem as pessoas completamente esgotadas, não só com a pandemia, mas também com essa onda de transformação de tudo. A digitalização dos negócios, para quem me acompanha, sabe que a gente imagina que essa é a primeira etapa de 20 anos de transformação, ou seja, ou digitaliza, e agora a gente está indo para o mundo híbrido. O metaverso está longe ainda e ele tem muitos poréns, ele é muito legal para algumas coisas e para outras não. O mundo digital nunca vai ser o mundo real e a gente tem uma série de coisas éticas para falar, porque o metaverso pode trazer muita coisa boa, mas ele pode de novo ser usado contra a vontade da população e de uma forma muito capitalista para se ganhar muito dinheiro outra vez. E eu acho que as pessoas estão muito cansadas disso. Eu percebo um cansaço geral, um burnout geral, porque estamos cansados de gerenciar crise, de gerenciar problemas, a gente precisa ter tempo para olhar um pouco mais para frente. Eu escolhi essa imagem porque eu acho que a gente pode ter um jeito mais inteligente de fazer isso. A gente pode ter um jeito mais calmo, mais sereno, mais inteligente de construir o futuro, de deixar para trás o que precisa ficar para trás, de viver o presente com toda a intensidade, inovando todos os dias, mas olhando um pouco mais de profundidade para o futuro que a gente quer construir. O futuro é muito mais rico que o presente. Nós temos chance de ganhar 2 vezes mais gastando 100 vezes menos. Hoje eu conheci uma plataforma que tem casas por assinatura. Então, você não precisa mais guardar não sei quantos R$ 1.000 para comprar a sua casa própria. Você pode ter uma casa por assinatura, cansou, você assina e vai mudar para outro lugar com seus pertences pessoais. E isso não é um projeto, isso é isso já é uma realidade ofertada em São Paulo, assim como já existem incorporadoras que constroem prédios que viraram plataformas de investimento, como existem carros locados, carros divididos, coisas de luxo que são compartilhadas. Então, eu acho que a gente pode, sim, ter um jeito mais inteligente de navegar do presente para o futuro, porque do jeito que a gente vem nos últimos anos, a gente talvez morra de esgotamento e a gente não vai chegar lá, não vai chegar no futuro que a gente deseja. O mundo, ele está nos convidando a cuidar dele. Então, eu sei que negócios são importantes, eu sei que lucro é importante, eu sei que o desenvolvimento de um país é importante, a economia, os empregos, tudo isso é muito importante. Mas as 3 letrinhas chamadas ESG, os alertas como o do IPCC, mudaram a realidade dos investimentos no mundo. Se as empresas hoje não cumprem um requisito ligado a ESG, Environment, Meio Ambiente, Impacto Social e Governança, o investimento não acontece. Então, eu acho que o investimento, o capitalismo e o biocentrismo precisam se encontrar. O biocentrismo é a vida, qualquer tipo de vida, no centro de qualquer debate. Todas as vidas do planeta em harmonia e em harmonia com a nossa natureza.
A indústria suja, ela tem uma péssima reputação, ela não vai conseguir mudar essa reputação, ela vai ter que ruir e criar coisas novas. Novas indústrias estão surgindo rapidamente e essa transição verde ela vai ser muito rápida. Todo investimento do mundo nos próximos anos vai para energia renovável, sem dúvida alguma. Então, eu acho que pensar antecipatório, liderar de forma antecipatória, é sim olhar muito para frente e agir antes que seja necessário. E esse é um atributo que todos nós podemos desenvolver como coisas que a gente faz no dia a dia. Então, o nosso tema hoje vai ser a governança antecipatória, a liderança antecipatória e o pensamento antecipatório. A governança antecipatória, ela tem fundamentos em 2001 até 2011. Estive com o Roberto Poli, que é um super futurista da Itália, que falou muito disso no nosso encontro na Alemanha. Liderança antecipatória é a nossa próxima milha da liderança exponencial. A gente vem falando de liderança exponencial desde 2017, aqui na W Futurismo, de uma forma muito profunda. Eu acho que agora não adianta mais ser só exponencial. O líder precisa ser digital, ele precisa ser ético, ele precisa ser transcendente, ele precisa ser sustentável, ele precisa ser exponencial, mas o líder que vai se destacar é o líder que é capaz de antecipar. E essa é um atributo, é uma competência que a gente desenvolve, você não nasce com isso. Algumas pessoas têm o dom, Elon Musk tem o dom, Jeff Bezos tem o dom, mas não é quantos Jeff Bezos a gente tem, quantos Elon Musks a gente tem. Eu quero trazer isso para o mundo real, onde moramos mesmo, eu e você. E eu vejo nas empresas que a liderança também está passando por um grande apagão, e a gente não tem mais tempo para ensinar líder a dar feedback, a gente não tem mais tempo para convencer CEO de que pessoas são importantes, não dá mais tempo. Acho que agora, se não rolou, precisa trocar de cadeira, porque não dá mais tempo de desenvolver isso, as pessoas precisam se apropriar. E, por fim, o pensamento antecipatório, que é o que dá base para a liderança e para a governança antecipatória. Então, eu vou começar falando um pouco do que é a governança antecipatória. Equipar os poderes de um governo, ou de uma empresa, ou de uma sociedade, para lidar com o aumento da velocidade e da complexidade dos principais desafios. A complexidade é muito difícil. Se você não se antecipa a ela, você fica refém da complexidade. E a velocidade também, sem dúvida alguma. Então, a governança antecipatória ela foi muito usada para governos. Ela é usada de uma forma preditiva, preventiva, premonitória até. Leon Feucht fez um trabalho muito interessante sobre isso, de 2001 a 2011, sobre a governança antecipatória em países, e Roberto Poli trouxe isso também para o nosso mundo de futuros, porque a governança, a liderança e o pensamento antecipatório são o resultado das ferramentas de Futures Studies e Foresight, que é o que a gente faz aqui. Então, o que é? É uma prática usada por estados, por governos, para coletar, obter dados dos seus cidadãos para avaliar os comportamentos ou eventos de maneira preditiva. Preditiva não é previsão, predição. Eu fiz análise preditiva de dados e você analisa dados para ver quais são os comportamentos que estão sendo manifestados ali ou quais são os eventos que podem acontecer para que a gente possa se antecipar. Estados usam isso? Usam. De uma maneira ética, não. Por isso que a gente está usando a LGPD agora, por isso que esse assunto está tão forte. Empresas também usam dados dos seus clientes para avaliar comportamentos ou para prever eventos ou até para lançar coisas que o cliente ainda nem sabe que ele precisa. E o fato é, todos nós podemos usar dados preditivos para tomar nossas decisões do dia a dia. Então, a governança antecipatória tem um foco principal. Por que a gente se antecipa? Para diminuir risco, para estar preparado para lidar com eventos que estão em andamento, ou até para evitar eventos indesejados. Quando a gente usa o Foresight, a gente projeta o futuro, não é para ficar no futuro, é para que você considere várias possibilidades, faça a leitura disso, volte para o presente e tome decisões. Então, governança antecipatória, liderança antecipatória andam muito perto com Foresight, porque olhar para o futuro para diminuir risco,
para se preparar ou para evitar coisas que você não quer, como, por exemplo, o rompimento de um mercado, o final de uma profissão, por exemplo. Claro que a governança antecipatória precisa de Big Data. Você não consegue antecipar nada porque não é intuitivo, precisa ter dados. Claro que dados precisam seguir os conceitos éticos. Então, sempre quando a gente fala em alguma coisa preditiva, a gente vai ter questões éticas no meio disso. Eu vou mostrar já já o que a gente chama de nanoética. Vou dar um exemplo de um país que usa governança antecipatória. Felizmente, eu trabalho com a Finlândia, eu visitei a Universidade de Turku, trabalho com eles, tive o prazer de conhecer como eles pensam, funcionam e fazem isso na prática, mas o parlamento finlandês tem uma comissão de futuro que usa governança antecipatória e todo o país é convidado a pensar no futuro da Finlândia nos próximos 50 anos. Eles conseguiram fazer isso depois de muitas adversidades e hoje eles são um país muito antecipatório. Tanto que quando a pandemia, depois de um mês do fechar tudo, a Finlândia já tinha as lições aprendidas e foi para o próximo passo. Então, são países que andam muito na frente. O Millennium Project, eu tive muita satisfação de participar com a nossa querida Rosa Alegria, que é pioneira aqui no Brasil em Foresight, em estudos de futuros. Eles também têm um Global Futures Intelligence System, e eles nos oferecem o Estado do Futuro, que é um atlas de inteligência coletiva com dados para que a gente possa fazer essa antecipação. Os 4 componentes da governança antecipatória são previsão, integração, feedback e adaptação. Dados preditivos, que nos mostram algumas coisas que ainda não aconteceram, integração desses dados com os assuntos que estão em questão, feedback para ver como os dados estão afetando os assuntos, e aí adaptação ágil para entender quais são as mudanças que a gente precisa fazer com base nas antecipações que a gente viu. Os indicadores de governança antecipatória são sempre essa avaliação e essa alimentação contínua dos dados, então não é uma coisa que você faz uma vez, isso é constante. Lembrar que não existe previsão, só antecipação de possibilidades, são sempre hipóteses. Usar sempre média, percentual, risco, analisar cenário, analisar de diversos ângulos, sempre participatório, nunca feito por uma pessoa só. E, obviamente, usar sempre para proteger a população de um país, de um estado ou de uma empresa e nunca para manipular. Isso é o que a regra manda, nem sempre é o que acontece. Os atores da governança antecipatória são instituições, governos, organizações e liderança diretiva. Pessoas que tomam decisões, pessoas que dão os guidelines, que dão a direção para as empresas. E aqui a gente tem uma mandala onde tudo está conectado com tudo. E isso são as transempresas do futuro. Quando instituições, governos, organizações e liderança trabalham juntos por um futuro em comum, de longo prazo, não de curto prazo. Não é o que a gente vê muito na prática, eu sei, mas existem empresas usando isso, existem países usando isso. Por exemplo, na educação, a gente pode, sim, com dados preditivos, fazer uma gestão antecipatória para entender o que os alunos estão querendo agora e talvez qual vai ser a próxima necessidade que eles sequer sabem ainda e a gente pode se antecipar. Assim como a gente pode reter os alunos de uma universidade, reter os profissionais de uma empresa. Se a gente pega os dados e analisa de forma preditiva e traz isso para um programa de governança. A diferença entre a governança antecipatória e a análise de dado preditivo é o uso que se faz dos dados que estão sendo analisados. E, obviamente, a gente também pode usar isso para ir além da inovação. Então, ficar fazendo apostas para ver qual é o projeto que vai dar certo me parece uma receita ultrapassada. Acho que agora a gente precisa ter uma visão clara de futuro e aí entrar no jogo com apostas de risco calculado e sim, aí fazer os investimentos e não às cegas, como a gente tem feito até agora. A grande diferença é, nós temos a governança reativa, que vive mergulhada em gestão de crise, de problema, da realidade que se apresenta, está sempre respondendo, e nós temos a governança antecipatória, que traz um ambiente muito mais seguro para os cidadãos de um país, para os profissionais de uma empresa, e, portanto, estabelecem uma cultura de mais tranquilidade
para que a gente consiga lidar com as adversidades de uma outra forma. Nanoética é um assunto, eu acho que a ética ela é muito importante, e na governança antecipatória a gente chama de nanoética. Ela avalia os riscos que a tecnologia pode apresentar e como ela afeta a tomada de decisões. Então, a tecnologia não tem bom ou mal, ela não sabe diferenciar as coisas. E a governança antecipatória, ela precisa ser vista com todas as suas controvérsias. De novo, podemos tudo, mas devemos tudo. Então, para que eu uso os dados? Se eu uso os dados para mapear risco e oportunidades, ok. Se eu uso dados para me antecipar, ok. Se eu uso dados para manipular uma população, não ok. Quem está regulando isso, por enquanto, ninguém, mas é uma conversa dos próximos 30 anos, sem dúvida nenhuma. Aqui na W, a gente aplica isso em negócios. Eu queria trazer isso um pouco para o universo de negócios. O que isso tem a ver com negócios? Tudo. Porque nós aplicamos foresight estratégico para que as empresas possam entrar numa gestão antecipatória, numa governança antecipatória, para que os líderes possam lançar no mercado o que o mercado sequer imaginou que podia existir. Então, foresight, para quem não sabe, é a arte de mapear esses dados e esses sinais do futuro, projetar, ver quais são as possibilidades, criar uma visão robusta com base em dados e criar estratégias múltiplas que aceleram e antecipam o futuro preferido. Então, muita gente ainda não entende que olhar para o futuro não é uma coisa que se faz daqui. Você só pode olhar para o futuro quando você visita o futuro, você precisa projetar. E lá do futuro você volta para o presente para entender quais são as ações que você toma. E a gente no Foresight toma ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas as de longo prazo antecipam e largam, jogam no mercado algo que o mercado sequer ainda parou para pensar. E essa é a antecipação. Então, quando a gente olha para frente, a gente não olha para o futuro para fazer adaptações hoje e poder chegar lá no futuro. Dificilmente o que a gente tem hoje vai durar 10 anos. Então, a gente precisa projetar para lá para ter ideias e para poder decidir diferente aqui. Uma pequena amostra de como funciona a governança antecipatória na prática, a gente usa muita metodologia. A gente olha padrões do passado, a gente viaja para o futuro, a gente volta para o presente, a gente projeta com dados, a gente cria uma visão muito sólida, emocional, relevante, social, de futuro de longo prazo. A gente vem de volta de lá para cá, e aí a gente faz um plano de 1 a 3 anos, 2 a 5 anos, 5 a 12 anos. Muita gente diz que não dá para prever o futuro, não dá, mas você pode sim fazer um planejamento estratégico com múltiplas estratégias e você precisa ter uma direção, senão as suas ações do presente vão ficar totalmente desconectadas. Isso gera uma cultura de esquizofrenia absoluta. Por fim, a governança antecipatória, ela traz clareza do caminho para o futuro. O caminho para o futuro nunca é numa reta, mas ele precisa ser um pouco mais estável. A gente não pode mais andar para o futuro às cegas, de um jeito louco, correndo maratonas, fazendo hackathons. Chega, eu acho que isso faz parte, mas não é só isso. Então, a governança antecipatória ilumina o que está no longo prazo e nos dá a oportunidade de andar numa linha um pouco menos torta, com um pouco mais de clareza de para onde a gente está indo. E a liderança? A gente sabe que Jacob Morgan, por exemplo, eu uso muito aqui nos meus cursos de liderança, nos trouxe essas 9 competências e mindsets do líder. Precisa ser um cidadão global, precisa servir, precisa ter um pouco de chefe, mas é um chefe gourmet, um chefe que convida os outros a degustar e não um chefe que manda. Precisa ser explorador, precisa treinar o seu time, precisa ser futurista, precisa ser tecnologista, precisa traduzir o que está sendo falado na complexidade, tem que ser um pouquinho de um Yoda. E o que eu vou mostrar para vocês de liderança antecipatória, eu vou ter um webinar só sobre isso, não é mais transcender, não são líderes que sabem muito do seu negócio ou líderes que entendem muito de negócio, é mais do que isso, tá? A liderança antecipatória é você saber olhar para o universo, seu universo, o universo da sociedade, do seu país, e para o grande universo,
e enxergar o que ainda não está manifestado, mas que pode sim trazer oportunidades, riscos e problemas, e o líder antecipatório é aquele que vê as mudanças antes delas se manifestarem. É aquele que resolve os problemas antes deles existirem. Então, um bombeiro, quando ele visita um prédio e instala todo o nosso equipamento de segurança, ele está antevendo o que pode acontecer e ele já deixa a gente com o problema resolvido. Se pegar fogo, eu vou ali, quebro e uso o extintor de incêndio. Então, o líder daqui para frente precisa ter essa capacidade de se antecipar. O líder que faz a gestão é o mais comum. O exponencial é o mais corajoso. O transcendente é o mais humanista. Mas o líder do futuro, ele resolve problemas antes deles existirem para que o futuro possa acontecer. Quais são as habilidades? Isso tudo é no próximo capítulo. Queria convidar o Vini um pouquinho para falar de pensamento antecipatório e vou mandar depois no e-mail 2 links que a Janaína recomenda para a gente ver um pouquinho sobre reputação e o papel dos CEOs no mundo atual. Chega de discurso escuso, o discurso agora tem que ser muito claro. Vini, você quer compartilhar a tela? Não, eu vou só comentar um pouquinho, só complementando o que você brilhantemente já trouxe. Eu queria falar um pouquinho, só reforçar um pouco dos conceitos do pensamento antecipatório. O que a gente precisa, né, para desenvolver? As pessoas normalmente falam, mas o que eu faço para desenvolver pensamento antecipatório? Dado que você já trouxe que a gente não nasce com isso, a gente desenvolve. E também quais são as práticas cotidianas? O que eu posso fazer no meu dia a dia que me ajudam a desenvolver o pensamento antecipatório? Eu acho que a primeira coisa que é muito importante quando a gente está falando de pensamento antecipatório é saber que eu associo habilidades, mas eu também associo intuição nessa minha capacidade de me reposicionar ou reposicionar uma organização para antecipar as mudanças. E às vezes a gente acha que são somente soft skills ou somente hard skills. Na verdade, eu tenho habilidades ampliadas que o pensamento antecipatório acaba me trazendo e que me permitem fazer essa antecipação dos problemas e resolvê-los antes. Pensamento antecipatório acaba significando de eu me acostumar a ver uma faixa vasta de opções ou de futuros possíveis, ao invés de um único futuro determinado. Qual é o futuro do Brasil se isso acontecer? Qual é o futuro do meu negócio se isso daqui acontecer? Não, eu tenho que começar a pensar em pluralidade, isso precisa ser natural. Tirar vantagem das oportunidades emergentes. Então, se eu conseguir antecipar um problema, eu tenho a oportunidade de tirar uma vantagem disso. Não é tirar uma vantagem para que eu tenha e o outro não tenha, mas é conseguir extrair valor daquilo e, preferencialmente, um valor que seja coletivo. E o pensamento antecipatório implica necessariamente eu saber e eu me acostumar a navegar pelos dilemas. Às vezes a gente quer evitar os dilemas, mas quando eu quero antecipar mudanças, quando eu estou trabalhando a minha forma de pensar para antecipar mudanças, eu preciso também ser capaz de navegar pelos dilemas, porque essa navegação vai me permitir estar melhor preparado para um cenário de oportunidades que eu estou antecipando. Tá, e considerando que a gente entende um pouco do que seja o pensamento antecipatório, o que eu preciso para desenvolver o pensamento antecipatório? Saber o que é foresight, que a Jaque bem trouxe aqui, e mais do que saber usar foresight é muito importante para desenvolver pensamento antecipatório. Pensar no futuro de maneira romantizada, ou pensar no futuro de uma maneira, talvez não romantizada, mas até certo ponto leviana, não dá mais. Então, a gente precisa olhar para o futuro com método, a gente precisa conseguir projetar com método, e o Foresight, ele traz uma aplicação muito efetiva para isso. Estar alfabetizado para o futuro ajuda a desenvolver pensamento antecipatório. A W vem falando de alfabetização para o futuro, sei lá, uma década, talvez mais do que isso. Mas acho que esse é o momento final, talvez esse seja o momento que não dá mais para adiar. A alfabetização para o futuro é fundamental para desenvolver pensamento antecipatório. A gente pensar em como podemos retirar a limitação, os modelos mentais limitantes, isso sempre foi assim, ou como diria a esposa do Sohail, eu esqueci o nome dela, Jaque,
a gente conseguir nos livrar das ladainhas, as ladainhas de futuro, que acabam limitando o nosso pensamento. Como é que é o nome? Ivana, Ivana, ela fala muito sobre as ladainhas de futuro. Então, quando a gente identifica uma ladainha, eu não tenho tempo, eu não consigo, isso é difícil demais, eu acabo tendo a oportunidade de limitar aquela ladainha, e existe método, inclusive, para tratar, principalmente em ambiente corporativo, as ladainhas para o futuro. E, finalmente, dentro das práticas cotidianas que eu costumo aplicar, e eu costumo sempre dizer quando estou falando de pensamento antecipatório, o escaneamento constante do ambiente externo. Isso é mais do que estudar, isso é estar sempre buscando o que está acontecendo, ou os sinais fracos ou fortes, isso o tempo inteiro, olhando para fora, olhando para o impacto e olhando para as grandes mudanças possíveis. A gente também se empenhar no diálogo interno. Então, quando a gente olhou para fora e viu tudo que está acontecendo, e eu trago isso para dentro da minha vida profissional, para dentro da minha família, para dentro da minha empresa, como é que eu estabeleço diálogos para facilitar o processo de mudança? Nem todo mundo tem tanta habilidade ou tanta predisposição à mudança, mas o fato é, o futuro é coletivo. Não adianta eu projetar futuros que são bons somente para mim. Como é que eu consigo, principalmente enquanto líder que usa pensamento antecipatório, conseguir estruturar esse diálogo? Eu conseguir me posicionar, por exemplo, como um radical candle. Eu quebro tudo com delicadeza, porque eu entendo que as pessoas não conseguem vir na mesma velocidade, mas eu crio estratégias para fomentar o diálogo interno e fazer com que o máximo possível, a condução máxima possível rumo a uma mudança que tá logo à frente, ou que está se manifestando. Então, esse é o tipo de prática cotidiana que nos ajuda a desenvolver o pensamento que essa base de educação nos trouxe e que a conceituação reforçou. Pensamento antecipatório é uma prática, pessoal. Ser líder que usa pensamento antecipatório, como diz a Jaque, talvez seja a grande condição para que a gente continue sendo líder e não sejamos os liderados do futuro. muito obrigada, Vini. Eu vou só compartilhar minha última tela aqui, vou dar uma palhinha para vocês e quero dar mais um avisinho aqui. A governança antecipatória, ela também tem prós e contras. Por quê? Porque as hipóteses que a gente está levantando, elas podem nunca acontecer. Então, as pessoas que usam essa capacidade antecipatória, essa governança, essa liderança, elas também precisam saber que o futuro não é previsível, nós podemos nos antecipar, mas que muitas vezes aquilo que a gente achou acaba perdendo tração e não acontece. E aquilo que a gente viu como um sinal fraco ganha tração e acaba acontecendo. Só que para as duas possibilidades, quem tem este pensamento, essa liderança, o nível de prontidão é alto. Então, essa é a grande diferença. Eu queria trazer numa palhinha dos estudos que a gente está fazendo aqui, a HP, por exemplo, de impressoras, né? Ela usou a governança antecipatória para reter os seus funcionários que estavam começando a ir embora. Então, ela começou a estudar os funcionários, começou a ver, não é entrevista de saída, gente, é um pouco mais do que isso, tá? Ela usou essa governança antecipatória para isso. A gente aplica essa governança antecipatória em governos, em empresas, em projetos, na sua carreira pessoal, na educação, na sua vida pessoal. Eu queria dar uma palhinha aqui sobre as habilidades do líder antecipatório. Ele precisa ter um alto estilo de interação para que ele possa captar o que está acontecendo no ambiente, mesmo que isso não seja dito. Ele precisa ter uma altíssima cognição, um framework na cabeça dele, onde ele entende o que é complexo e simplifica, onde ele entende o que está sendo dito e simplifica, onde ele entende um problema e traz uma solução plausível, rápido. A terceira é o estado da arte. Ele precisa ser um observador, ele precisa ser articulado, ele precisa extrair das pessoas, ele junta dados com intuição, com o que alguém falou, com o que ele está vendo, com um evento. Ele precisa ter interface ecológica, e aí a gente imagina que é com o meio ambiente, mas não.
A gente chama isso de spatial domain, domínio espacial. Ele precisa entender tudo que está no contexto, em torno dele, perto ou longe. Remote view, ele vê coisas que estão à distância sem exatamente estar lá, é quase um feeling. E ele precisa ter uma liderança política muito grande para poder lidar com os diversos atores, com os diferentes interesses e equacionar tudo isso. A Janaína sempre fala que reputação é estratégia, é um assunto de todos da empresa, e esse é um ano que os CEOs não podem mais ter discursos ambíguos, do tipo, quero construir o futuro, mas cuidado com a meta. Produtividade e ESG, eles também têm muitos assuntos na pauta, mas eles precisam dar para as empresas uma direção mais clara, porque a comunidade corporativa hoje, que é um outro tipo de ambiente, um ambiente verdadeiramente interessado em construir um futuro melhor, um ambiente ético e sustentável e um ambiente gostoso de trabalhar. A gente publicou agora nas nossas redes sociais uma fotografia onde eu digo que a gente quer agora viver grandes histórias e não ficar correndo atrás de metas e produtividade. Para viver grandes histórias, nós temos que sair da gestão de crise e temos que olhar para o que mais tem além da gestão de crise. Então, para finalizar, a pergunta que fica a sua empresa é preparada para o futuro? Você é preparado para o futuro? Como é que vocês estão usando a incerteza? Como é que vocês estão usando isso como estratégia? Então, eu queria agradecer o meu time, que sempre está aqui me ajudando. A gente prepara empresas e profissionais para o futuro. Obrigada, Vini, Janaína, que não pode estar aqui agora, Covids e funções. Francine, que está aqui sempre junto com a gente, e Eduardo Catai, que é quem faz nossas apresentações maravilhosas. Sem elas, a gente não teria esse impacto. Queria agradecer. E, por fim, se você quiser saber por onde começar, navega lá no nosso site. Dia 9 tem uma live sobre estudos de futuros. Dia 16 tem uma masterclass, que é um lab com uma metodologia da Unesco. A nossa certificação em março, cursos que você estuda sozinho, o básico de futurismo é o começo. E muito, muito obrigada pela sua participação. Eu vou ver se tem alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Daniela escreve para Francine. Eu sei que a gente passou o tempo, eu só queria saber se alguém que está assistindo tem alguma pergunta. Eu vou parar a gravação.